princípio, o K8 é um smartphone mais poderoso. Aqui a gente está confirmando que os dois vêm com 1 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna. Indo aqui em processador, a gente confirma que os dois usam um chipset da MediaTek. Só que no K8 é o chipset MT6735, enquanto que no C2 é o 6735P. Qual a diferença desse chipset de um para o outro? Aqui a gente consegue confirmar que o K8 ele tem 4 núcleos rodando a 1,3 GHz, enquanto que no C2 são 4 núcleos rodando a 1 GHz. Os dois têm a mesma CPU, o ARM Cortex A53 64 bits, mas o sistema está rodando a 32 bits. E aqui em tela a gente vê também que os dois têm a mesma GPU, que é a Mali T720, porém essa GPU gráfica, que é responsável pelo processamento das imagens, dos gráficos dos jogos, por exemplo, ela tem 2 núcleos de processamento no K8, enquanto que no Vibe C2 tem apenas um núcleo. Então, a princípio, o K8 realmente tem um desempenho melhor, mas a gente vai conferir como é que é isso na prática. Então, primeiramente, vamos fechar todos os aplicativos abertos em segundo plano. É legal que os dois têm um botão dedicado aqui para você limpar os aplicativos e olha só, nada recente. Então vamos aqui ver qual que é a diferença de abertura entre os dois aplicativos. Então vamos começar aqui os testes. Vamos abrir primeiro o Chrome. Ele abriu primeiro no K8, apesar do K8 já ter 10 abas abertas contra uma do Vibe C2. E vamos deixar aqui em segundo plano para a gente abrir outros aplicativos. Vamos abrir o Gmail. Abrir um pouquinho na frente também no K8. O Mapas. Também abrir um pouquinho na frente no K8. Inclusive a localização. O YouTube. Também foi primeiro no K8. O app do Brasilegeeks. Abriu antes no Vibe C2, foi o primeiro que abriu antes no Vibe C2. O Antutu. Também foi primeiro no LG K8. Vamos abrir o Velamo. Um pouquinho também mais rápido no K8. Vamos abrir aqui o Subway Surfers. Mas aqui eu quero que vocês notem uma coisa. A maioria dos aplicativos está abrindo antes no K8, porém a diferença para abrir é muito pequena. É menos de 1 segundo na maioria das vezes, no máximo vai 2 segundos, 3 segundos. É muito pequena, então aqui a gente vê como o desempenho dos aparelhos são bastante equilibrados, pelo menos em se tratando da abertura deles. E ó, o Subway também abriu aqui antes no K8. Vamos abrir o Dead Trigger 2. Por fim, vamos abrir aqui o Unkilled. Mas vocês estão vendo que os dois abrem mais ou menos com um tempo próximo. Apesar de que o LG K8 abriu todos os apps, praticamente todos os apps antes do Vibe C2. O Vibe C2 só abriu o app do Brasilegeeks antes. Mas sempre a diferença foi bastante pequena. Realmente, praticamente todos os apps abriram antes no Vibe K8, com uma diferença bastante pequena. E como os dois aparelhos têm apenas 1 GB de memória RAM, vamos testar aqui a multitarefa para a gente ver como é que eles se comportam. Então vamos aqui abrir a multitarefa
E vamos lá no primeiro aplicativo, vamos lá para o Chrome, ver como é que vai ser o tempo de carregamento. E a gente viu que ele abriu antes no Vibe C2. Vamos pegar aqui, voltar para a multitarefa dos dois e vamos aqui abrir o Subway Surfers, ver como é que fica o jogo em segundo plano. Aqui já abriu um pouquinho mais rápido no K8. Aqui esse é o grande problema dos dois aparelhos terem apenas 1 GB de memória RAM. Vejam que eles voltam a carregar o game do zero. Então, a princípio o game estaria em segundo plano, mas na prática ele só tá o aviso de que o game está lá, mas quando você clica nele, ele é recarregado novamente. Esse aqui é o grande prejuízo que o aparelho tem por ter apenas 1 GB de memória RAM. Se ele tivesse mais memória, talvez ele já abrisse o aplicativo logo de cara. Então vamos aqui abrir mais um aplicativo para a gente ver. Provavelmente o jogo vai recarregar. Vamos ver se... Vamos abrir aqui o Antutu para a gente ver. Ó, veja que o Antutu ele parou quando estivesse na tela inicial. Olha só, o aplicativo é reaberto. Ele não está, não parou no ponto que a gente deixou. Então aqui vocês veem na prática qual que é a desvantagem do smartphone com Android não vir com muita memória RAM. Esse aqui é o principal prejuízo que tem. Claro que tem uma queda de performance também em jogos mais pesados, aplicativos mais pesados, mas no geral é isso aqui que acontece. Eles levam mais tempo para poder carregar. Agora já limpamos os aplicativos em segundo plano e vamos testar aí os jogos no LG K8 e no Vibe C2 também. E aqui com o jogo Asphalt Nitro, podemos ver que o K8 realmente tem uma velocidade maior de carregamento do game. E também está rodando numa velocidade maior. Curioso que o Asphalt Nitro está rodando aí mais ou menos com a mesma performance nos dois aparelhos. Não foi uma diferença tão grande como aconteceu com o Unqillet. Porém a gente vê que o frame rate é um pouquinho maior mesmo no LG K8. Vou jogar um pouquinho para vocês verem como é que é a jogabilidade no LG K8. E agora no Vibe C2.
Então, comparando os dois aparelhos, podemos ver que o K8 se saiu superior em matéria de performance em relação ao Vibe C2, graças à sua CPU mais veloz e a GPU gráfica com 2 núcleos contra apenas um núcleo no Vibe C2. O desempenho com aplicativos é mais ou menos semelhante nos dois, praticamente todos abriram mais rápido no LG K8, mas a diferença sempre foi pequena, aí na faixa entre menos de 1 segundo e 3 segundos. Porém, nos games a gente viu realmente que o K8 se comportou de forma melhor, com um desempenho mais alto em relação ao Vibe C2. Em todo caso, se recomenda jogar os games aí com nível de detalhes no mínimo, já que são aparelhos voltados ao mercado de entrada. E agora nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique aqui em gostei e aproveite também e torne-se um BGeek inscrevendo-se no nosso canal. Obrigado, pessoal, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!